Então, Ana e João têm uma estrutura aqui, né? Que praticamente é invisível, mas a gente sente que tem alguma coisa, sempre teve, né? O campo eletromagnético, a glândula que está envolvido a sua timo, né? Está envolvido a sua timo, mais do que nunca a gente precisa entender a timo é uma glândula, né? Que é um órgão linfóide primário que está localizado no tórax, entre o pulmão e a frente do coração. Dando as batidinhas aqui, porque a gente tem que sentir elas, né? Todo dia, né? Com as afirmações positivas. O timo muda de tamanho conforme as nossas faces da vida e é responsável por regular a defesa imunológica do nosso organismo e dar apoio interno à nossa saúde e bem-estar. Né? Além disso, essa glândula exerce uma função energética sobre os nossos sentimentos, né? Coisa linda, né? Então, eu tenho aqui a pineal. A pineal é um radar, ela capta fenômenos astrofísicos, geológicos, a lua muda, tem alguma coisa acontecendo, ela vai interferir aqui. A pineal é estudada, né? Muita gente fala que é a sede da alma, Descartes lá atrás já falava. Então, quando eu começo aqui, ó, a desenhar o que eles passam no terceiro olho, é alguma coisa que passa aqui, eu vejo aqui na fonte, um exemplo, só para vocês entenderem. E eu coloco o que eu tô vendo no papel para desenhar, para mostrar a vocês. Importantíssimo, né? A timo também, ela tá ali envolvida no seu campo eletromagnético aqui, ó, no amor, nessa quinta dimensão, ó, com projeto de vida, ajudando a comunidade. Eu sabendo que eu não sabia nada sobre a dimensão, mas aí, agora eu começo a entender até a terceira dimensão, umbral grosso, umbral médio, terceiro umbral aqui, quarta dimensão, quinta dimensão, ciência, arte, cultura, espiritualidade, ciência, arte, cultura, né? Sexta dimensão, uma fraterna universal, diretrizes planetárias, são todas as pessoas que trabalhavam em qualquer tipo de religião, mas que ajudaram na humanidade. Ele acende como mestre ascenso e está envolvido os ETs, tá envolvido toda a parte de comando planetário, tá? Que está nos ajudando também, tá? E nós temos 7 corpos em um, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, trabalham muito com isso aqui, tem que comer isso aqui tem que estar na escola, tudo isso aqui tem que estar na escola, e foi omitido, como forma de nos manipular, porque se eu não sei a parte espiritual, a Ásia sabe, né? Lá foi educado diferente. Então, se eu não sei disso, como é que eu vou ficar? A Índia sabe, né? Sabe. Então, é o corpo, aqui a parte do chakra, aqui a parte emocional, mental inferior, muito destruído com droga, com pensamento negativo. Aqui é a intuição, aquela coisa toda, né? Que os médicos, às vezes, terapeuta, muitas vezes tem insight ali, ó, mental superior, búdico, informação de outras vidas. Se eu for um pirata, se eu for um psicólogo, se eu for um político, outras vidas, eu tenho a memória aqui, né? Esse centelha divina, né? Merkabah lindo de luz seu ao redor, né? Então preste atenção aqui, aula bem importante. Vamos lá. Sai do estresse, ok? O estresse crônico ativa genes específicos e se alternam. E um deles é o genes da responsabilidade pela fabricação de receptores do cortisol. Cortisol, muita gente com cortisol, aqui problema aqui, ó, grande aqui, consegue dormir, problema no açúcar, né? Então preste atenção. Então, os genes específicos se altera, um deles é o gene da responsabilidade de fabricar receptores de cortisol, explicando. Existe um hipocampo, né? Hipocampo, vamos lá, vai ser coisa mesmo. Tá aqui na cabeça, né? Na cabecinha, né? Então, esse hipocampo, no hipocampo tem receptores que dizem assim, ok, já vão liberar cortisol. E o cérebro, né, diz, já deu. Mas quando eu estou no rancor e na mágoa, né, acabo ativando os genes e eles são ativados, né? Quando eu tô no rancor, esse estresse, esses setores são iguais a silenciadores. Quando eu tô... na verdade, quando eu tô com rancor, esses setores são silenciados, né? E o cérebro não entende que já deu a quantidade de adrenalina e cortisol ali. E
É por isso que nós sabemos que o rancor e a mágoa faz isso com os genes. E eles também estimulam os genes do envelhecimento. Eu cansado de falar com você, né? Celular, telômero, aquela coisa toda, né? Tem uma região no cérebro, telômero, né? Que protege o DNA para ele não se encurtar, para não envelhecer. Porque ele tem um comprimento e à medida que envelhecemos, ele vai encurtar, né, o telômero, né, e ele é responsável pelo envelhecimento nosso, né, aqui, tá aqui, telômero, esse aqui, né, então, quando eu ativo a cascata simpática de cortisol, adrenalina, eu não vou ter um genes envelhecido. Não vou ter um genes envelhecido, né? Então, vamos lá. Quando eu ativo a cascata simpática de cortisol e adrenalina, eu não vou ter o meu genes envelhecido ativado. Já ativado, eu vou acabar com o meu telômero. Vou acabar com ele, né? E eu vou envelhecer mais rápido. E por isso, quem odeia, tem rancor, mágoa, fica velho mais cedo, né? Fica com a aparência mais envelhecida precocemente. O contrário, o contrário é verdadeiro também, né? O outro lado também é verdadeiro. E a medicina atual é possível mostrar, na medicina atual é possível mostrar vias de estudo genético ou ressonância magnética funcional, mas, tipo assim, Jesus, né, lá atrás falou perdoar 70 vezes 7, amai vossos inimigos, mesmo à distância. Compaixão pela imbecilidade alheia, tem que ter. Tudo isso faz uma diminuição da liberação de cortisol e adrenalina, e isso é comprovado, gente. Essas alterações epigenéticas, esses sinais químicos que foram colocados nas alterações dos nossos genes acima, né? Que nós estudamos nas aulas passadas, né? Que rola aqui um probleminha aqui dentro, né, dos genes, né? Com toda essa descarga de estresse crônico, de muito tempo, rola problema no gene, sim, tá? Aquela coisa que a gente fala, aqui, ó, o intestino ferrado, né, com coisa ruim, com raiva, vai subindo, esôfago aqui, coração, aqui tem DNA atrás, né, DNA tá atrás aqui, e ele vai pro cérebro também, que tá junto, comunicação aqui, e dá problema no gene, sim, tá, gente? Com certeza que dá. Então, terá os genes acima que nós vimos nas outras aulas, né, colocando a raiva e o rancor, né, eles são silenciadores. Vou fazer esses silenciadores, e aí a raiva, ó, e o rancor são silenciadores. Vou botar a mão para vocês entenderem. E aí você vai, na raiva, rancor silencia com a diminuição de substituição do cortisol e adrenalina. Silencia os genes de inflamação e de doenças. Por isso, nós temos que perdoar, mas ter também compaixão. Vive sem sofrimento. Viver sem sofrimento, gente, porque a gente cria isso também. A gente cria o medo. Medo existe, é ilusão, né? Porque não é para a gente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não era para ser assim. E não é para ser, olha, por outro lado, assim, rancor, raiva. Eu, na prática do perdão, né? Por exemplo, tá falando aqui o seguinte, que no rancor e na raiva a gente vai morrer mais rápido, né? Mas se a gente for aqui acionar a prática do perdão, da gratidão, eu ativo os genes de saúde, cura, longevidade no meu sistema imunológico, né? E isso está provado, gente, isso está provado. Se você não gosta do governo, ou do cunhado, ou da sua família, ou do seu amigo, né, seu vizinho, etc., aquiete-se por estar nesse... aquiete-se, se você não gosta do Brasil, aquiete-se e faz o Brasil melhor com as suas atitudes, né? Arruma um projeto de vida para você fazer bem, né? Agora, não é direita nem esquerda mais não, tá, gente? Porque os dois estão envolvidos com muita coisa, muito karma de humanos na Terra, né? Inclusive os deles aqui, é a função deles aqui. Estão todos comprometidos, vocês sabem disso. Eu não tenho partido aqui, né? Então, o ódio aí é outro. Você vai ficar doente, vai envelhecer, né? Desgastado. Usa a sua inteligência
Praticando perdão, a gratidão faz com que os circuitos, né, da cabeça racionais sejam ativados. Use, querido, a razão, né, do coração para ficar na saúde, não decidir ficar na doença. E isso é ciência, tá? Neuroplasticidade, né? Gente, alma é a sede neural. Lembra? Escreve isso para você entender que eles fazem atrás da cortina sem nós sabermos, né? Outro assunto, né? Os russos conseguiram hackear a rede neural de um humano e quando ele morre, eles conseguem conectar código de barra, de número de barra, e eles detectaram poucas horas depois a alma desse humano numa galáctica de luz. Isso acontece. Chamada sombreiro, ao qual a matéria original, que é de 2025, já se falava de galáxia de sombreiro. Se os russos conseguem codificar a mente, a alma, né? Isso significa que já temos a tecnologia para identificar o fluxo do nosso pensamento, e ele é a base da rede neural, tá? Eu superior, rede neural, mônada, que é igual a mônada, rede neural, supramônada, que é a imaterial e está além da tríade, por isso que ela pode se deslocar milhões de anos-luz em tempo zero. Para ela não obedece às leis da física doida, né, que nós temos na Terra. Muitos são levados em deslocamento ao dormir via projeção astral, média paranormal, e acessam arquivos militares secretos onde eles estavam testando o hackeamento de rede neural, consciência humana, tentando entender dentro do consciente humano, na fase terra e alfa, o seu padrão de vibração, dessa forma tentar registrar esse pulso cognitivo, né? Rodrigo Romo fala muito disso, né? Ele se diz uma IA aqui, né, para poder ajudar, né? Ele fala que é uma empresa exterior, estão produzindo supercomputadores quânticos com neurônios humanos, mas eles não dizem de onde estão tirando eles. Na literatura canalizada em 1968 do Peri Rodin, Ciência e Fixação, eles têm os pós-bis, igual a robôs mecatrônicos que possuem a massa cerebral de plasma celular, neurônio associado à parte computacional quântica. Isso é muito sério, né? E hoje isso lá atrás, antigo, já se falava, já está sendo comercializado. Ao pegar um neurônio humano e joga para a computação quântica, você transfere uma consciência de alguém para o computador quântico. Diante do que os russos podem fazer, sabe aonde a consciência se projeta no universo após desencarno fisiológico, as pesquisas de neurônio em computadores quânticos, o hackeamento da mente humana via celular, esse mapeamento grava e manda para a central de controle, os iPhones, etc. E isso faz uma leitura da rede neural humana. É possível há já 25 anos uma tecnologia que permite o hackeamento, a transferência de consciência de um humano para dentro de um computador já, né? Muita gente sabe dessa tecnologia, a transferência de consciência humana para dentro de um computador. Isso é possível, pois gente do mundo todo tem falado sobre isso e a gente não sabe, né? Revista de abril tinha muita revelação da ciência sobre o WhatsApp, da informação, dos dados quânticos de IBM, que eles estavam rastreando que um elétron tinha tanto de informação. Tudo isso vinha num jornal de ciência, mas que acabou sendo feito na nossa tecnologia atual.